Existem mistérios escondidos no Salmo 91 que, ao ser colocado em prática, blindam a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com você. E aí, escolhido de Deus, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Gislene Morim e toda semana eu estou aqui no YouTube compartilhando a mensagem de fé, uma mensagem edificante. Então, se você gosta de conteúdo cristão, já se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser comunicado sempre que tiver um vídeo novo. Nós precisamos entender que Deus age por meio de princípios. Não existem fórmulas mágicas. O que existem são comportamentos que nos aproximam ou não de Deus. Lá em Gálatas 3:7 vai falar sobre a lei da semeadura. E a palavra de Deus diz que de Deus ninguém pode zombar. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele vai o quê? Ele vai colher. Então não existe uma fórmula mágica. Colocar a Bíblia aberta sobre a estante da sala não é algo que vai garantir proteção e livramento para mim e para a sua vida. Ouvir alguém recitar uma oração ou recitar uma mesma oração por várias e várias vezes não vai transformar a minha vida. O que vai transformar a minha vida é conhecer a palavra de Deus, é entender o que Deus tem preparado para mim e colocar isso em prática. E nós precisamos entender essas verdades que são reveladas na palavra de Deus. Eu gravei um vídeo falando sobre a oração do Salmo 91. Se você não assistiu ainda, no final desse vídeo eu vou deixar na tela e vou deixar também na descrição aqui do vídeo o link para você poder assistir, aonde eu fiz uma oração especial por você que precisa de livramento e de proteção. Mas é importante a gente entender que nós não podemos apenas repetir as palavras sem entender o sentido delas. A Bíblia está repleta de revelações. E eu brinquei no vídeo sobre isso, né? Será que a revelação está escondida? Será que o mistério está escondido ou ele é revelado na Bíblia? Para mim, os mistérios são revelados na Bíblia. A Bíblia nos revela, nos ensina tanto a vontade de Deus para a nossa vida, como também o comportamento que nós devemos ter, as escolhas, as atitudes que nós devemos ter, para que essa promessa de Deus se cumpra em nós. Para mim, a Bíblia revela, e eu quero te ajudar a conhecer esses mistérios que estão no Salmo 91, que vão fazer com que a proteção de Deus te alcance, que vão fazer com que a bênção do Senhor alcance a sua casa, o seu lar, porque sim, a Bíblia traz promessas reais e promessas que são para a sua vida, mas existem alguns comportamentos que nós devemos ter, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. O Salmo começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós entendemos que essa promessa ela tem um dono. A promessa de descansar sobre a sombra do Onipotente é para quem habita. E habitar é diferente de visitar. A pessoa que habita em uma casa é a pessoa que tem relacionamentos com aqueles que habitam ali também. Eu posso gostar muito de uma amiga, eu posso visitar a casa de uma amiga, mas só vai ter uma intimidade profunda quem mora naquele lugar. Porque quem mora conhece os defeitos, as dificuldades, as falhas. Quem vai visitar não vê a louça suja. Quem vai visitar não vê as tarefas diárias da casa. Mas quem habita não. Quem habita se responsabiliza pelo relacionamento. Quem habita ajuda. Quem habita tem uma responsabilidade aonde ele está. Esse salmo traz muitas referências de guerra, esconderijo, fortaleza, né? E a gente consegue absorver promessas mesmo para momentos de guerras espirituais. E é uma verdade. Mas olha o que esse primeiro versículo já fala. Quem habita no esconderijo. Na guerra, o esconderijo é um local onde a pessoa se abriga por um determinado tempo para renovar as forças e sai daquele lugar. Esconderijo é para isso. Mas Deus nos orienta a habitar, a morar no esconderijo. Então o esconderijo ele tem refrigério, o esconderijo tem proteção,
O esconderijo tem tudo isso, mas o Senhor quer que nós estejamos de forma constante nesse esconderijo. E esse esconderijo é de quem? Quem criou esse esconderijo para nós? Foi o Senhor. E quando nós habitamos no esconderijo do Senhor, quando nós temos relacionamento profundo com o Senhor, nós podemos descansar. A sombra do Todo-Poderoso, onipotente quer dizer isso, aquele que tem todo o poder. Gente, quem é que descansa no meio da guerra? Você consegue entender? O salmo inteiro vai falar de guerra, mas vai falar também de refrigério, vai falar de descanso. E quando nós realmente estamos escondidos no Senhor, quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, ainda que as coisas vão mal, ainda que haja problemas na família, problemas financeiros, nós conseguimos descansar, porque nós sabemos que quem está sobre nós é o Todo-Poderoso. Nós sabemos que o Deus que nós servimos, para Ele não existe nada impossível. Então nós precisamos viver esse primeiro versículo, porque esse é o primeiro mistério que está aí revelado na palavra de Deus. Esse salmo tem um direcionamento, ele tem um dono. E o dono desse salmo é a pessoa que faz em Deus o seu abrigo, o seu refrigério. Segundo mistério, a Bíblia diz no versículo 9 do Salmo 91: pois dissestes ao Senhor, o Senhor é o meu refúgio, e fizestes do Altíssimo a tua morada. O salmista entendeu a vontade de Deus, o propósito de Deus. O salmista entendeu o princípio de Deus e tomou posse dele. Ele fez do Altíssimo a sua morada. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos entender a vontade de Deus e mudar o nosso caminho. Nós estamos falando de um salmo que fala sobre guerra. E existem inúmeras estratégias para se vencer uma guerra. Mas o salmista escolheu se abrigar em Deus. O salmista escolheu fazer do Senhor a morada dele. E quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender o princípio de Deus que está registrado ali. Deus deixou escrito para nós. E nós precisamos colocar isso em prática. O salmista não se retirou triste. Talvez por perceber que a estratégia que ele usava até aquele momento não era a estratégia que Deus tinha preparado para ele. Ele não se retirou triste. Ele não foi embora por não estar cumprindo a vontade. Não! Quando ele entendeu que para ter vitória ele tinha que se esconder em Deus, ele abrigou no Senhor. Ele se abrigou no Senhor. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos tomar posse daquilo que a Bíblia nos ensina. Porque a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não é um amuleto. Ela é uma bússola. E ela nos direciona para o caminho certo, para um caminho de vitória, para um caminho de proteção, de cura, de restauração. A Bíblia nos conduz para um caminho de salvação. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus. O salmista fez do Senhor o abrigo dele. Que nós possamos hoje nos abrigar na palavra de Deus. Terceiro mistério. O salmista amou ao Senhor. Lá no versículo 14, ainda do Salmo 91, vai dizer: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. O salmista não se aproximou de Deus apenas para receber algo. Ele se aproximou de Deus e teve um relacionamento com o Senhor. Ele conheceu a Deus. E nós entendemos que, na verdade, a proteção, o livramento é uma consequência de um relacionamento com o Senhor. Quando nós estamos debaixo da obediência da palavra de Deus, a proteção de Deus, ela vem sobre nós, ela vem sobre a nossa família. E Deus, Ele quer isso. Deus quer ter um relacionamento comigo, Deus quer ter um relacionamento com você. E como é possível ter relacionamento com alguém que nós não conhecemos nem mesmo o nome, que nós não sabemos quem é, que nós não conhecemos a autoridade? Isso é impossível. Mas Deus hoje quer ter um relacionamento profundo com você. Você que sente que a sua família está sendo atacada, você que sente que a sua vida está sendo atacada, Deus quer sim te proteger, Deus quer sim te dar livramento, mas mais do que isso, Ele quer ter relacionamento com você. E hoje Ele te convida a conhecer o nome dEle, o nome que está acima de todos os nomes. Hoje Ele te convida a amar esse nome, porque o Senhor Jesus,
Antes mesmo da fundação do mundo, Ele nos amou de tal maneira que antes de que tudo isso existisse, Ele já havia se entregado por nós, por amor a nós. Mas um dia Ele esteve aqui, na terra, habitando no meio de homens de lábios impuros, de coração duro, religiosos. Mas naquele meio, no meio daquelas pessoas, Ele tomou uma decisão única e exclusivamente por amor. Ele se entregou na cruz por você, para que você não precisasse sofrer, para que você não precisasse passar por nenhuma dificuldade sozinha. Ele se entregou na cruz por você para que você pudesse ter direito à vida eterna, ter direito a um relacionamento eterno com o Senhor. E Ele quer hoje que você o conheça, que você conheça o nome dEle. E quando nós conhecemos o nome do Senhor, não existe problema, não existe ataque espiritual que nos pare, pois o nosso Deus nos conduz. Mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio das adversidades, o Senhor nos conduz. O salmista amou ao Senhor, conheceu o nome do Senhor, por isso Deus o livrou. E hoje eu quero te convidar a aprofundar o seu relacionamento com o Senhor. Deus, Ele tem bênçãos para te dar, mas Ele tem muito mais do que isso. Ele tem um relacionamento. Que hoje você possa conhecer um pouquinho mais do Senhor. E eu quero ser usada por Deus para te apresentar esse Deus tão maravilhoso. Para que esses mistérios que estão na palavra de Deus te alcancem. Eu quero ser usada pelo Senhor. E toda semana eu estou aqui. A minha intenção de estar aqui é de alcançar a sua vida. A minha intenção de estar aqui é de te apresentar esse Deus tão misericordioso, que revela os seus milagres e nos direciona para uma vida de salvação. Então, se você quer caminhar comigo nessa descoberta sobre o Senhor, se inscreva aqui no canal, acompanhe os nossos vídeos e semana após semana nós vamos crescer um pouquinho na presença de Deus, tá? Grave no seu coração esses 3 mistérios. Habite na presença do Senhor. Tome posse das promessas. E ame ao Senhor. Fica na paz e que Deus te abençoe.